Oi meninos e meninas, tudo bem? E aí, depois das férias, estamos nós aqui de volta, não é? Eu estou com muita saudade de vocês, sabia? Tô doida assim para encontrar com vocês, não é? Estar juntinho, é muito bom, não é? Mas gente, quanta coisa boa nós temos para viver esse ano, não é? Segunda-feira começa as aulas de vocês, não é? Estão com tudo preparado? Já compraram material, uniforme? É muito gostoso essa época, não é mesmo? Gente, vocês estão com a Bíblia de vocês aí na mão? Olha, abre em Provérbios 16, versículo 20. Gente, esse versículo, ele é lindo. Esse versículo é um presente pra gente. Tá bom? Para nós que vamos começar o ano letivo, é um presente pra gente. Olha, diz assim: o que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Gente, esse ano que está se iniciando agora é um ano de desafios, não é mesmo? Vamos começar a ter as aulas online, daqui a pouco já começa presencial, então muita coisa boa vem por aí, muita coisa diferente vai acontecer nas nossas vidas. E nesse versículo nós vemos que o que? Se nós entregarmos toda a nossa vida, todas as nossas ansiedades na mão do Senhor, nós seremos felizes. Olha que coisa boa! E vamos seguir aprendendo, não é mesmo? Aprendendo na escola e aprendendo também aqui na escola dominical, não é? Então, crianças, vamos fazer uma oração para nós começarmos a nossa lição? Vamos nos preparar? Então, feche os olhinhos e vamos orar. Senhor meu Deus, nós te louvamos e te agradecemos por todas as bênçãos recebidas. Senhor, visite cada criança nesse momento, atende, ó Pai, os seus pedidos. Ó Pai, receba, Senhor, a adoração, Senhor, pelas bênçãos recebidas. Pai, nós te pedimos, esteja conosco, nos dê sabedoria para aprender a Tua palavra. Dê, Senhor, sabedoria a cada criança, Senhor, que vai iniciar o ano letivo, que eles venham ser bons alunos, bons filhos, sempre bem educados, sempre bondosos. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, abençoe a vidinha de cada um, Senhor. Eu te louvo por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Crianças, muita coisa boa vai acontecer esse ano. Olha só, hoje nós já vamos começar com revista nova, não é? Então, pegue aí a sua revistinha da Plug Kids que você ganhou e hoje nós vamos, essa é a número 11, tá? Hoje nós vamos estudar a lição 1, tá bom? E crianças, vocês já tiveram assim um professor que vocês lembram dele assim com muita saudade? Que você fale assim, nossa, esse professor ou marcou a minha vida, ou está marcando a minha vida. É muito bom, não é mesmo? Quando a gente encontra assim aquele professor carinhoso, dedicado, não é? Que gosta de ensinar. Isso é muito gostoso, é muita bênção, não é mesmo? Então, crianças, hoje eu vou contar para vocês a história do melhor professor de toda a história. Não é professor de história, não. É professor de toda a história da humanidade. Gente, esse melhor professor é esse aqui, ó. Vocês sabem quem é esse professor? É Jesus, não é mesmo? É Jesus, o Filho de Deus, que veio ao mundo para quê? Para nos salvar e também para nos ensinar os princípios do Senhor, de Deus, não é mesmo? Então, crianças, hoje nós vamos falar
sobre esse grande professor. São histórias assim muito bonitas que nós devemos guardar, olha, no nosso coração, guardar na nossa mente, que nós devemos praticar, não é mesmo? E crianças, será que Jesus dava aula em que escola? Será que ele tinha uma escola que ele ia lá só para dar aulas? Crianças, não. Jesus, por onde ele passava, ele ensinava, sabe? Ele ensinava na sinagoga, ali onde os judeus, eles iam adorar ao Senhor. Ali iam adultos, iam crianças, e ali Jesus falava do amor de Deus para eles, sabia? Jesus ensinava os preceitos do Senhor, não é mesmo? E naquela época não tinha Bíblia, vocês lembram que naquela época era o pergaminho? Então Jesus abria e ali Jesus falava de Deus para eles. Gente, será que Jesus só ensinava ali na sinagoga? Por onde ele passava, não foi o que eu disse? Então, ele ensinava também nas casas. Gente, certo dia, Jesus foi visitar 3 irmãos, Maria, Marta e Lázaro. Gente, quando Jesus chegou lá, sabe o que Maria fez? Maria sentou ao lado de Jesus. E ali ela ficou escutando tudo que Jesus falava. Olha que privilégio, não é mesmo? Ela estava com muita atenção. Eu imagino Maria ali ouvindo Jesus falar, aquela voz doce, mansa, não é mesmo? E Maria fez o quê? Ficou ali admirada, só admirando Jesus falar. Então, crianças, Jesus, depois que saiu dali, será aonde ele foi falar do amor de Deus, aonde ele foi ensinar. Gente, Jesus ele foi para a beira de um lago. Quando ele chegou na beira daquele lago, ele começou a falar do amor de Deus. Gente, tinha umas pessoas na hora que ele começou a falar. De repente, foi chegando gente, e todo mundo ficou ali entusiasmado, ouvindo Jesus falar. E o que Jesus teve que fazer? Teve que ir para um barco, de tanta gente que tinha ali. E ele entrou no barco, e ali ele começou a ensinar. Olha que coisa legal, não é mesmo, gente? Olha que coisa linda. E vocês acham que Jesus só ensinava no barco, ou lá na casa de Maria, dos 3 irmãos? Não, Jesus, certa vez, ele chamou os seus discípulos, olha, e subiu a um monte. Gente, lá ele deu um sermão e ensinou e falou muito de Deus para os seus discípulos. E esse sermão, ele é conhecido até hoje, sabia? É um dos sermões que mais se falam nele. E ali ficou Jesus, olha, falando com os discípulos. Então, crianças, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 5 e nós vamos ler do versículo 3 em diante. Gente, não percam esse vídeo, porque o Senhor vai falar muito ao coração de vocês através desse vídeo, sabia? Olha, do versículo 3 em diante, nós vamos começar a ler o que Jesus falava para os seus discípulos. No versículo 3 está escrito assim, olha: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Gente, bem-aventurado aquelas pessoas que são humildes. Vocês sabem o que é ser humilde? Humilde é a pessoa saber ouvir, é a pessoa estar atenta,
é não ser uma pessoa que queira levar vantagem em tudo, não ser uma pessoa que se acha o centro das atenções, entendeu? Nós sempre temos que chegar ao Senhor com humildade e dizer ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. E assim o Senhor, Ele vai me usar e Ele vai te usar também. Então, gente, nós precisamos ser humildes, bem-aventurados os humildes de coração, não é mesmo? Porque deles é o reino dos céus. Crianças, olha só, no versículo 4 está escrito assim: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Significa o quê? Significa que nós sempre devemos nos arrepender dos nossos pecados e nós devemos chegar aos pés do Senhor e implorar ao Senhor o seu perdão, não é? Nos colocarmos na presença dEle, porque Ele virá e Ele nos consolará, porque Ele nos dará o seu perdão. Crianças, no 5 está escrito: bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Crianças, ser manso não é ser bobo. Ser manso não é ser assim, ser mole, não é. Ser manso é ser obediente, não é? Ser manso é pedir ao Senhor sabedoria, entendeu? Então, gente, nós devemos ser mansos, nós devemos ser obedientes, nós devemos sempre estar na presença do Senhor e sendo obediente à sua palavra, não é mesmo? Sendo obediente ao pastor, sendo obediente na escola aos professores. Por quê? Porque quando o professor te olhar, ele vai falar assim: nossa, como essa criança é diferente, como as crianças que servem a Deus são diferentes, não é? Então, gente, vale muito a pena a gente ser obediente, sabia? E, gente, olha, no versículo 6 está escrito assim: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, gente, quanto mais próximos de Deus nós estivermos, mais Deus estará conosco. E nós devemos ser o quê? Nós devemos ser justos, nós devemos ser fiéis, não é? Nós não devemos ser aquela pessoa que quer assim levar vantagem em tudo, que às vezes passa os outros para trás, às vezes falam mentira, sabe, para ter uma vantagem. Não, nós temos que ser justos perante o Senhor, não é? E no versículo 7 está escrito assim: bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Este versículo ele nos diz que nós devemos nos importar com o nosso próximo, não é? Às vezes nós vemos pessoas que estão passando por dificuldades e nós não temos misericórdias deles, nós não ajudamos, não é? Nós não, às vezes a dificuldade não é de comida, às vezes a dificuldade, a pessoa quer ouvir uma palavra de conforto, quer ouvir uma palavra amiga. Então, crianças, nós devemos ser misericordiosos. Gente, olha, no versículo 8 está escrito assim: bem-aventurado os limpos de coração,
porque verão a Deus. Então, crianças, nós devemos sempre buscar ao Senhor e o adorá-lo, e sempre pedir perdão pelos nossos pecados. Nós devemos sempre procurar ter um coração limpo. Vocês não imaginam o valor que vocês têm, porque vocês são crianças, e Deus, Ele diz para os adultos que nós devemos ter o coração como o de vocês. Aí imagina como Deus se alegra com vocês. Imagina como Deus, quando olha lá do céu e vê vocês, imagina a alegria dele. Então, crianças, façam de tudo para não entristecer ao Senhor, tá? Sejam sempre bem obedientes ao Senhor. Sejam sempre bem obedientes ao papai e à mamãe. Sejam sempre bons amigos. Sejam sempre bons alunos. Porque Deus, Ele se agrada muito disso. E Ele está, olha, sempre olhando para a gente. E olha, Jesus, há quantos anos atrás Ele subiu naquele monte e reuniu ali os seus discípulos. E olha, até hoje nós estamos aqui estudando o que Ele ensinou ali, não é mesmo? Então, crianças, depois, no versículo 9, está assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Crianças, vocês sabem o que é ser pacificador? Pacificador é quando a gente vê, quando vocês veem dois amigos brigando ou discutindo, vocês nunca devem falar: ah, isso aí, você está com a razão. Vai lá e mostre para ele que você está certo. Você tem que discutir, você tem que brigar. Você tem que chamá-los e tem que dizer a eles: gente, não é assim que nós devemos fazer, não é assim que nós devemos ser. Nós devemos sempre conversar e sempre chegar a um acordo. Não é mesmo? Então, gente, não vamos incentivar brigas, não vamos incentivar discussões. Por quê? Porque isso entristece o coração do Senhor. E fazendo isso, nós vamos ser o quê? Desobedientes. E o nosso Deus não é Deus de confusão, não é mesmo? Então, olha, lá no versículo 10 e 11 está escrito assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriares e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Que versículo maravilhoso é esse, gente? Às vezes as pessoas falam mal da gente. Às vezes as pessoas praticam bullying com a gente quando nós dizemos que somos cristãos. Sabia? Tem pessoas que perseguem mesmo o Evangelho. Mas, gente, nós nunca devemos desanimar, porque aqui nesse versículo, Deus nos promete que nós seremos bem-aventurados. Por quê? Ele nos promete que Ele está ali conosco, do nosso lado, nos guardando, nos livrando de todo mal. Então, crianças, vamos, olha, praticar esse Sermão do Monte. Eu vou lançar um desafio a vocês, que nessa semana vocês estudem esse Sermão do Monte. Leem uma vez, leem 2 vezes, tira um dia da semana e pede o papai e a mamãe para ler para vocês.
Vocês sabem que às vezes quando a gente pega assim e lê, a gente entende. Mas também muitas das vezes quando a gente ouve, a gente entende até melhor, sabia? Então, crianças, chama o papai, a mamãe e fala: vamos fazer um culto doméstico. E hoje eu quero que vocês leiam o Sermão do Monte, tá? E vocês tirem suas dúvidas com eles, expliquem a eles o que vocês entenderam, tá bom? Porque, crianças, bom mesmo é servir ao Senhor. Bom mesmo é adorá-lo. Sabe por quê? Porque nós sabemos que nós somos bem-aventurados por tudo isso, não é? E que a graça do Senhor está sobre nós, está sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Tá bom, crianças? Olha, uma semana muito abençoada para vocês, tá? Antes de começar as aulas, façam uma oração. Ofereça ao Senhor o seu ano letivo. Diz ao Senhor: Senhor, eu quero aprender na escola, mas eu também quero aprender de Ti. Eu quero ser cheio de Ti, Senhor. Tá bom, crianças? Porque não é porque vocês são crianças que vocês não têm valor perante o Senhor. Não, o maior valor aos olhos do Pai está em vocês. Tá bom? São vocês. Um beijo para vocês, uma boa semana. Tá? Tchau!